A TV Senado está finalizando um documentário sobre a trajetória do senador Antônio Carlos Magalhães, que em breve será exibido em nossa programação. Relembrando um ano da morte do senador, nós antecipamos trechos deste programa que revela o homem e o político pelo depoimento de amigos, colaboradores, familiares, acadêmicos e até mesmo ex-adversários. Ele é um personagem muito literário, né? As paixões dele são paixões literárias, são paixões de romance. O clima do Antônio Carlos, o meio dele, né? O habitat dele era a luta política. É curioso, mas ele achava que a Bahia era dele. Era uma pessoa extremamente sedutora, né? Ele sabia seduzir quem ele queria. Antônio Carlos Magalhães nasceu na Ladeira da Independência, em Salvador, no dia 4 de setembro de 1927. Na juventude, foi um típico rapaz da classe média baiana. Eu conheci Antônio Carlos Magalhães na década de 50. Ele era estudante de medicina e eu era estudante de belas artes. E a gente se encontrava na Rua Chile, que é o centro aqui da capital baiana, e que era o point de antigamente. Lá para as 4h30, 5 horas, começava o footing, toda a Bahia chique. Antes da vida pública, Antônio Carlos passou pelo curso de medicina. Na verdade, um atalho para o movimento estudantil. A ficha de matrícula do histórico escolar revela um aluno mediano. Entre as fotos dos antigos formandos da velha faculdade do Terreiro de Jesus, encontramos a marca da tradição, o rastro dos Magalhães. Lá estão o pai e o avô de ACM. Nem por isso, esta seria uma família de médicos. Na cerimônia de formatura em 1952, ele já demonstrava que seu destino não seria a medicina. Medicina ele nunca, não sabia nem aplicar injeção. E ele sempre dizia isso, não aplicava injeção. Ameaçou um dia um amigo, o cara quase saiu correndo. É um médico que não. E política. Não fez outra coisa, a não ser política. Ele tinha política no sangue. Eu me lembro que uma vez, na Portas das Duas Américas, eu estava conversando com uma estudante de medicina, colega dele, por sinal, que foi uma grande amiga dele. E ele era da UDN, né? E passou um senhor que falou, acho que um partido contra ele, falou qualquer coisa. Ele se avançou no cara, assim, queria bater no cara, discutiu, queria bater. Eu segurei ele, o que é isso, Antônio? O que é isso? Não faça, você está vendo que você é um senhor de idade e tal. Aí acalmaram a coisa. Ele era basicamente jornalista, né? Ele se formou em medicina, mas ele trabalhou aqui no jornal chamado O Estado da Bahia e foi redator legislativo, não sei se o termo é hoje, é esse ainda, mas na Assembleia. Ele ficava, digamos assim, fazendo um resumo dos discursos, tinha funcionários para isso na Assembleia. E ele já ligado a Antônio Balbino. E interessante é que ele, funcionário, ali copiando os discursos tal, dos parlamentares, ele chegou a protestar. Isso entrou para o folclore aí, alguém estava falando mal do então governador, ele tomou a voz, não apoiado. Não era respaldado por uma longa linhagem de políticos. É bem verdade que seu pai, Francisco Magalhães, havia sido já deputado federal à Constituinte de 1934, onde ele, o pai de ACM, travou amizade com Juscelino Kubitschek, também constituinte àquela altura, também deputado, né, Assembleia Constituinte por Minas Gerais, né, e permaneceria deputado federal até 1937, quando do golpe do Estado Novo, em que Getúlio fechou o parlamento. Ele gostava de contar que acompanhando a sessão da Constituinte lá no Rio de Janeiro ainda, ele apontou para uma cadeira e disse, olha, eu vou sentar aqui, ainda vou sentar aqui como deputado.
Inicia a trajetória política em 1954, quando foi eleito deputado estadual pela UDN. Em 1958, elege-se deputado federal, cargo para o qual foi reeleito 2 vezes. Naquela época, nós estávamos em campos quase divergentes dentro do partido. Nós éramos do mesmo partido, mas ele apoiava um pouco o presidente Juscelino e nós pertencíamos à ala do Carlos Lacerda. Por conta dessa orientação, o Antônio Carlos Magalhães foi, por exemplo, favorável à devolução a João Goulart dos poderes presidencialistas naquele plebiscito, contra a orientação majoritária da UDN Nacional. O golpe militar de 1964 marca um ponto de inflexão. Mais do que nunca, ele demonstra o talento necessário para transitar entre democracia e regime de exceção. Era o político de terra e mar, o político anfíbio. A imagem que a gente tinha dele, que eu tinha dele, era de um sujeito extremamente reacionário, né, apoiando entusiasticamente o golpe, anticomunista ferrenho, né, que, aliás, ele se provou na vida que não era, absolutamente. Né. E era essa a imagem que eu tinha dele. Era péssima, a imagem era péssima, pior possível. Agora, quando ele chegou na prefeitura, ele mudou completamente essa imagem que ele tinha. Eu só notei isso em 2 pessoas, em Glauber Rocha e em Antônio Carlos Magalhães. Ele nomeava, podia ser até um servente, mas no que ele nomeava era competente. Ele não se cercava de medíocres, fossem meros cumpridores de ordem. O curioso é que ele levou para a prefeitura uma equipe absolutamente jovem. Ele deixou de lado, digamos assim, os representantes das famílias importantes daqui da Bahia e foi buscar na universidade. Ao fim do mandato de prefeito, em 1970, foi indicado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici para ser governador da Bahia. Quando ele foi governador a primeira vez, em 1971, apesar de ter sido nomeado, ele estava no auge da popularidade dele, porque ele fez uma prefeitura de Salvador realmente extraordinária. Ninguém teve o amor pela Bahia exercendo a política como a CM teve. Ele amou a Bahia de verdade. Aquilo não era uma jogada de marketing, não era uma estratégia de comunicação. Ele amava seu estado. Ele não gostava do lambiô. Apesar de ser cercado de muito puxa-saco, etc. Tal, porque Antônio Carlos sempre foi um cara de séquito, sempre teve muita gente de todo tipo ao redor dele. Eu me lembro de uma passagem, eu estava em Salvador gravando com ele falou para mim, fica até terça. Não vai embora, fica até terça aqui, que terça tem um compromisso para a gente ir. Era o dia do aniversário do cardeal primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, e ele e o Antônio Carlos Magalhães não se bicavam. A Bahia era pequena demais para 2 egos tão grandes. Dia do aniversário do Dom Lucas, aquela fila enorme, o beijamão, vai o representante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vai não sei quem, do Candomblé. Aquela fila de beijamão, Antônio Carlos Magalhães me chama, achei que ele fosse para lá. E eu dizia aí, vamos lá ver Dom Lucas, vamos lá cumprimentar, beijar o anel de Dom Lucas. Ele falou, nós vamos para Santa Maria da Purificação, que hoje é aniversário de Dona Canô, que é muito mais importante do que esse sujeitinho. Não é bom ter ele como inimigo, não é, ele é muito duro. A CPI das empreiteiras que eu tanto espero, nós vamos trazer esses empreiteiros todos para ver com quem é que eles estão ligados. E Vossa Excelência, fique certo, não está imune. Aqui na Bahia, senador, como você fala, senador, você está sempre se referindo ao senador Antônio Carlos. O senador Jader Barbalho sabe melhor do que ninguém que sou honesto. Eu não prevariquei, nunca prevariquei na minha vida e não vou permitir que Vossa Excelência ache que eu sou um prevaricador. Não serão esses falsos moralistas que traçarão daqui para frente o meu destino.
O senador não trabalhava com a lógica da morte, ele sempre trabalhou com a lógica da vida. E foi por isso que lutou para viver até quando lhe faltou mesmo energia.